Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e esse é mais um vídeo do quadro Minha Primeira Suculenta. A dica de hoje é sobre quando mudar a sua suculenta de vaso. Eu recebo de novos clientes muitas perguntas assim, Pri, eu devo mudar ela de vaso? Eu preciso mudar ela de vaso? Então vou mostrar para vocês, vou tentar explicar da forma mais fácil quais são as necessidades de mudar de vaso, né? Porque nem sempre a gente tem que ficar trocando de vaso. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para vocês, aqui do lado da tela, do lado direito da tela, tem a opção de superchat. Se você puder contribuir com o nosso canal, vai ser muito bem-vindo, porque isso vai estar incentivando o nosso canal a crescer, né? E as dúvidas pelo superchat serão todas respondidas, tá? Eu tento responder todo mundo à medida do possível. É só para apresentar a mesma função para vocês, tá bom? Os comentários ficam em destaque e você faz uma contribuição pequena. Então vamos lá, né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu vou começar mostrando para vocês esse exemplo que é bastante simples e qualquer pessoa pode observar. Se você tem uma suculenta muito grande, uma suculenta que cresce bastante, de porte maior, por exemplo, essa aqui atrás, ó, essa aqui, ela é uma suculenta que cresce muito, então muito provavelmente eu vou ter que trocar esse vaso. É importante, assim, você observar a espécie, mas como essas são dicas para iniciantes, né, vamos aprender a identificar alguns sinais. Primeiro de tudo, a sua suculenta é muito grande. É uma suculenta muito de porte maior. Eu sempre indico, tem muita gente que fala, o nome não é importante, mas eu sempre indico anotar o nome no vaso, porque é importante sim, porque se você tem dúvida, você vai no Google mesmo e você pesquisa, né? E tem as informações todas, tamanho de crescimento e tudo mais. Então assim, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é um Orostax, essa é um Orostax. Ela é uma suculenta de porte pequeno. Ela é uma suculenta que se espalha, mas ela vai viver bastante tempo nesse vasinho aqui tranquilo, tá? A gente geralmente compra... Tá sem foco, gente, peraí. A gente geralmente compra as mudas nesse pote 6, porque é mais pequenininho, é mais barato. Algumas pessoas preferem a muda grande, né? Mas a maioria das pessoas, principalmente clientes que me perguntam, compram esse pote 6. Então, assim, essa é uma espécie que não cresce tanto. Então, se eu colocar ela num vaso grande, ela não vai desenvolver bem. Porque, assim, a gente sabe que a água ela tem uma dificuldade maior para penetrar no substrato mais volumoso, né? Então, assim, o volume de água vai ter que ser maior. Então, assim, o ideal é não colocar uma planta muito pequena num vaso muito grande. Senão ela vai acabar não desenvolvendo legal. Então, assim, eu sempre dou a dica, colocar com proporção à planta, né? Assim, um pouco maior, sobrando espaço, porque nem sempre as raízes são do mesmo tamanho da planta. Então, né, isso já são especificações mais técnicas, então vamos para as dicas simples. Lembrar, não colocar planta muito pequena num vaso muito grande é importante, tá? Outro sinal aqui é esse daqui, eu vou virar o vaso, pode ser que caia, ó. Raízes, essa é uma planta grande que cresce bastante, ela está no pote 11. Pote 11 está pequeno, então as raízes estão saindo para fora do vaso, ó. Esse é um sinal que a gente tem que observar. Essa planta aqui, muito provavelmente, ela já as raízes já preencheram o vaso, então a rega, ela não consegue penetrar direito. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Então, primeiro sinal, minha planta é muito grande, as raízes estão saindo para fora do vaso, significa que eu preciso pôr ela num vaso maior. Outro sinal também que é de fácil... Ó, eu falei que ia cair. Outro sinal que é de fácil identificação, ó. Tá no pote 11, ela não tá saindo, ó, ela não tá saindo as raízes para fora, então significa que ela ainda tá absorvendo a água desse substrato e os nutrientes. Mas veja, é um pote 11, tá até com precinho aqui, gente, que horror. Pote 11, e as mudinhas, elas estão apertadas, ela tá apertada. É uma planta que não tá cabendo mais no meu pote 11, ó. Então essa é uma planta que eu tenho que mudar. Essa, inclusive, eu já deveria ter mudado, mas eu tava guardando ela justamente para fazer esse vídeo. Essa é uma Echeveria Adorne, ela é maravilhosa, tá com 2 mudas
E as mudas, ó, elas estão com uma dificuldade tremenda para se desenvolver. Dá para ver que elas estão bem manchadinhas aqui, ó, porque não tem espaço e tá muito apertado. Agora que elas conseguiram, ó, sair. Então, assim, outro exemplo de quando eu devo, né, ou se devo mudar a minha planta de vaso. Raízes saindo para fora ou a planta não está cabendo no meu vaso. E agora eu vou mostrar para vocês essa aqui que eu derrubei no último vídeo. No último vídeo que eu gravei, não sei se foi que eu postei. Essa daqui é uma híbrida de pálida, ela é maravilhosa, eu não sei a identificação correta dela, só me venderam como híbrida. Ela tá com 2 hastes florais, eu derrubei ela é bem dura, ó, as folhas são bem duras. E eu derrubei ela e ela não sofreu nada, mas eu percebi o seguinte. O mesmo problema das raízes, ó, elas não estavam saindo para fora do vaso. Mas olha como ela fica parecendo que tá folgada, que o vaso tá folgado, né? Ele se compacta e aí eu vou mostrar para vocês aqui um negocinho que acontece, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece quando as raízes, ó, elas preenchem todo o meu substrato, né? Aqui eu vou vir com o meu borrifador e eu vou molhar. Olha o que vai acontecer, a água, ó. Eu espero que dê para ver. Ela passa nas beiradas do vaso. Ela entra aqui nessa valinha que tem aqui, ó. Tem uma vala ali. E ela não hidrata as minhas raízes. Vou molhar. Aí molha só superficialmente aqui, viu? Ó, já saiu lá embaixo. Ó. Olha. Ó. Já tá pingando ali na lateral. Foi um volume de água pequeno. A gente acha que a planta tá molhada. Aí, ó, eu tiro aqui. Tá sequinho. Ó. Sequinho. Pega só em cima. E aí a minha planta, às vezes ela vai desidratando e eu não sei o que é. É porque o vaso tá pequeno, as raízes já preencheram todo o meu substrato e a rega passa direto. Então isso acontece bastante. Esse vaso aqui é um sinal muito claro de que eu preciso trocar. A minha suculenta, as raízes já ocuparam todo o substrato, então eu preciso ou dar um jeito de preencher aqui esse substrato que já tem, ou passar ela para um vaso maior. Essa é uma suculenta que eu acredito que cresça, porque é híbrida da pálida. E tem mais um exemplo ali também. São exemplos muito parecidos, ó, mas essa suculenta também é uma suculenta que cresce muito. Deixa eu tirar do... É uma suculenta que cresce bastante, ela tá num pote 11. E olha o que aconteceu, ó. Ela tá enchendo de mudinhas. E é a mesma coisa, as raízes não estão saindo no fundo do vaso, mas quando eu molho, a água ela não penetra no substrato, ela passa direto. A gente percebe, sabe, essa dificuldade de penetração da água. No último vídeo eu ensinei a fazer a rega de forma correta. Se você perdeu, eu vou deixar o card aqui com o vídeo, no final do vídeo, aí você já aproveita e assiste. Olha, gente, essa daqui é uma Cedeveria Jet Braids. Ela tá num vaso pequenininho, é uma planta, deixa eu ver, não tem raízes embaixo, é uma planta que se desenvolve até um pouco mais, né? Mas ela tá num vasinho pequeno, então assim, perceba, se a sua suculenta tá bem, ela tá absorvendo os nutrientes, ela não tá com pragas, ela tá saudável, tá crescendo, não tem necessidade de mexer. Lembrando assim que tem espécies maiores, então caso você queira, saiba que a espécie é maior e você queira passar ela para um vaso maior, você tem total liberdade para fazer isso. Só que não é indicado você colocar uma planta muito pequena num vaso muito grande. É sempre bom fazer isso proporcionalmente. E lembrando também que as suculentas, elas vão usando, esqueci a palavra agora, elas vão se alimentando daquele substrato. Então, em um determinado momento que você vai observar na sua planta, você vai ter sim que mudar ela de vaso, tá? Porque assim, vai chegar um momento igual essa que eu mostrei, que tá com as que tá saindo do vaso, aquela verdinha híbrida da pálida. Deixa eu pegar. Essa aqui, ó, vai chegar um momento que ela vai se alimentar de todo aquele substrato, sabe? Então,
Então vai chegar um momento sim que você vai ter que mudar a sua planta de vaso para que ela desenvolva, porque não tem substrato, não tem nutriente, não tem rega, então ela não vai ser uma planta saudável nem uma planta bonita. Então assim, o que eu indico para as minhas clientes? Mudar de vaso só quando tem necessidade. Com exceção, claro, quando a sua planta é uma planta que você sabe que vai crescer mais e você quer que ela desenvolva mais. Então assim, mas no caso de serem plantas de porte médio, por exemplo, essa echeveria é uma echeveria que não cresce tanto. Nesse caso, sim, eu indico trocar de vaso só quando há necessidade, assim, para não ficar mexendo tanto com a planta, porque a planta ela gasta energia para se recuperar, ela vai levar um tempo para se recuperar. Então, assim, eu indico. A cliente me perguntou, eu falo assim, olha, se você quiser, você pode trocar sim, mas eu faço a troca das minhas da seguinte forma. Então assim, eu só troco quando tem necessidade. Por exemplo, essa adorne aqui, eu vou pôr ela numa cuia, porque ela já está grande e ela está pedindo um vaso maior. Então assim, quando você tem plantas que você começa a observar, você vai entender os sinais que a planta dá, tá? Quando ela precisar de um vaso maior, você vai observar. Essas são algumas dicas básicas que eu trouxe aqui para facilitar um pouco isso para quem não tem experiência, né? Claro que quando você tem um certo tempo de cultivo, você vai identificar, até se alguém encostou na sua planta, você vai saber. Mas essas são dicas simples para mudança de vaso. Se for uma suculenta de espécies que cresce mais, pode sim passar para um vaso maior, mas um vaso não muito maior para não dificultar essa absorção dos nutrientes e da rega. Quando as raízes estiverem saindo para fora do vaso, quando você perceber que as suas raízes elas tomaram conta de todo o substrato e quando o vaso estiver pequeno para a planta, né? Então, se está pequeno. Mas é aquilo que eu falei, assim, tem plantas que elas crescem muito mais do que isso e elas se comportam no vaso muito menor. Então, assim, você vai observar se a sua planta está saudável, se ela está absorvendo os nutrientes. Se você está regando e ela continua desidratada e ela não se reidrata, faz o teste. Pega uma bacinha, coloca ela de molho para hidratar as raízes. Se você vê que ela deu um up, muito provavelmente ela está precisando de uma troca de vaso, tá? E essa dica, gente, muita atenção com a rega, tá? Não faz isso se o seu substrato estiver molhado. Lembrando de seguir as dicas anteriores, tá bom? Da rega. Eu acho que eu falei tudo que eu podia falar nesse vídeo. Eu acho que as dicas básicas já foram todas passadas. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário. Lembrando que agora a gente tem a opção de superchat para para as estreias, né? A gente tem a opção de superchat para as estreias. Então, se você quer contribuir com o crescimento do canal, deixa aí sua contribuição. Muito obrigada a todo mundo que está comentando. Os nossos vídeos estão tendo bastante visualizações. A minha agenda essa semana está fechada porque eu estou com um pedido muito grande para finalizar. Então, a partir de segunda-feira, segunda ou terça, eu começo a voltar com os orçamentos, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Se você acha que tem alguma informação importante que você gostaria de compartilhar com alguém que está começando, compartilha com os amigos, né? Envia no WhatsApp, Facebook, compartilha. Deixa o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal se você gostou do nosso conteúdo. Clica no sininho para não perder nenhuma dica aí, que às vezes o vídeo tem muitas dicas repetidas, mas às vezes tem aquela exatamente que é aquele probleminha que a gente está tendo naquele momento. Então, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu apoio aí para nós. O próximo vídeo desse quadro para iniciantes será lançado na terça-feira. Eu estou tentando postar sempre nas terças-feiras e eles vão estar todos como estreia, tá? Para você receber a notificação um pouco antes. E eu espero ver todos vocês aqui mais vezes, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Vamos ali que tem muita planta para mudar, né? Aproveitar e mudar essa. E a gente vai plantando.